Mensagem no telão. Amém. Aleluia. Subir ou não subir a montanha? Calma. É muito fácil falar, né? Deixa Deus primeiro falar, depois a gente responde o que Ele requer de nós para subir essa montanha. Amém? Então o tema é subir ou não subir a montanha. Nós vamos ouvir a voz de Deus para então entendermos. Nós vamos continuar aqui ainda em Efésios. Nós vamos dar uma continuação do culto de quinta-feira próxima passada, onde o tema foi compreender a vontade do Senhor. E hoje, então, como o Senhor falou conosco a respeito de uma montanha, essa montanha está diante de nós, de uma forma espiritual, nós vamos dar uma continuação ao que Deus falou na quinta-feira próxima passada. Ele vai aqui hoje finalizar este pensamento. Amém? Para que você entenda o que nós estamos fazendo aqui. Efésios 5, 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos ler novamente? Efésios 5, versículo 15, 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Se você quiser curvar tua cabeça, fechar os teus olhos, fique à vontade, vamos falar com o Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus santo, o Deus justo, o Deus reto, o Deus todo-poderoso, o grande eu sou, o Deus maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus que habita em nós, o Deus que fala ao nosso espírito, o Deus que nos conduz, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Jesus ressuscitado. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Nos prostramos, Senhor, neste momento para ouvir a Tua voz. Nos prostramos, Senhor, com o nosso coração quebrantado, para ouvirmos e compreendermos a Tua vontade, Senhor. A Tua vontade que ela é sempre boa, agradável e perfeita. Esta vontade, ó Deus, que nós sabemos que muitas vezes ela é difícil de ser compreendida e de ser vivida. Mas em Ti tudo é possível, Senhor. Em Ti tudo é possível. Contigo, ó Deus, não há e não haverá impossíveis. Porque tudo é possível ao que crê. E nós estamos aqui crendo, Senhor, que nós somos capazes de compreender a Tua vontade, de realizar a Tua vontade. Nós estamos aqui crendo, Senhor, que fomos chamados por Ti para isso. Fomos escolhidos por Ti para viver isso, a Tua vontade, sendo uma geração de conquistadores que avança, que prossegue e que jamais retrocede. Nós cremos, ó Senhor, que já estamos capacitados para isso. O Senhor já nos habilitou. Naquela cruz, o Senhor consumou tudo a nosso favor. E nós queremos Te honrar. Nós queremos honrar o Teu sacrifício com o nosso viver. Queremos ir além. E Te pedimos nesta noite, Pai,
Revela a tua vontade ao nosso coração e nos ajude. Nos ajude, Senhor, para que todos nós venhamos cumprir com o teu propósito em nossas vidas. Que se cumpra por completo, Deus, o que o Senhor preparou para as nossas vidas nesta noite. Que nada se perca e que, pelo contrário, venhamos dar muitos frutos para Ti, através daquilo que o Senhor irá falar ao nosso espírito. Com temor, com santo tremor e com total submissão a Ti, eu lhe peço mais uma vez que o Senhor me use. Que o Senhor use a minha boca, os meus lábios, Senhor, para edificar a Tua igreja, para falar ao Teu povo, Senhor, para trazer a Tua paz à Tua congregação. E que todos, Senhor, possam de fato reinar em vida por meio de Ti. Assim eu oro, assim eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E toda a igreja que orou comigo, diga amém, amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, meu amado irmão Pedro. Obrigado, meu amado ministro Vinícius. Agora é uma dupla que está lá nos controles. Glória a Deus. Minha amada, querida esposa, pastora Daniele, muito obrigado. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, povo escolhido, povo eleito, predestinado em amor, desde antes da fundação do mundo, para tão grande salvação, amados do Pai, benditos do Senhor, santos preciosos de Deus, ovelhas do bom pastor, aqueles que ouvem a voz de Jesus e o seguem, aqueles que já possuem a vida eterna, porque têm os seus nomes inscritos no livro da vida, de onde ninguém poderá tirar ou apagar, aqueles que são, nesta terra, embaixadores de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, sacerdotes reais do Deus vivo, filhos legítimos e filhos amados do Pai. Igreja, nós estamos há 25 dias para terminarmos 2020. 25 dias nós temos pela frente para contemplarmos sinais, maravilhas e milagres de Deus na nossa vida. E assim será. Ainda este ano, muitas coisas e coisas grandes irão suceder. Vão aparecer. Eu creio nisso, igreja. O Senhor tem falado fortemente isso à sua igreja. E nós somos os da fé. Nós somos os da fé. Nós não rejeitamos. Pelo contrário, nós abraçamos a profecia, nós abraçamos a voz de Deus, nos agarramos a ela e dizemos: se Deus disse, assim sucederá. E desde o início do nosso caminhar na graça, há 8 anos, o Senhor, Ele tem falado conosco acerca deste assunto, de compreender a sua vontade. Desde o início, 8 anos de caminhada na graça, 3 anos de núcleo, 5 anos agora de igreja estabelecida, o Senhor tem nos dado esta direção sobre uma montanha. E neste ano de 2020, o Senhor disse que nós somos uma geração de conquistadores. E o Senhor deu ao nosso apóstolo uma visão
uma visão profética, onde ele subiu uma montanha, ele chegou ao cume dessa montanha, na mão esquerda a bandeira, na mão direita uma espada flamejante, e ele olhava para baixo, ele via uma multidão, milhares de milhares vindo atrás dele, uns cansando no meio do caminho, uns caindo, outros chorando, outros ajudando os mais novos, ajudando os mais velhos. Enfim, o Senhor revelou esta montanha ao nosso apóstolo. Algo que ele já havia falando conosco. Se nós fizermos uma retrospectiva, é que é muito difícil aqui, mas fazer uma retrospectiva de 8 anos, de tudo que Deus já disse para nós aqui nesta igreja, ao ministério, ao ministério Cristo Vive, nós vamos perceber que desde 8 anos para cá o Senhor tem falado de uma montanha. E Ele tem feito essa proposta para a sua igreja, subirmos esta montanha. Então nós vamos agora colocar o áudio do nosso apóstolo. É um vídeo? Tá, desculpa, pastor. Então nós vamos colocar o vídeo da passagem do ano, agora de 2019 para 2020, com a palavra, um trecho da palavra profética, onde o nosso apóstolo, então, traz à igreja aquilo que foi revelado a ele pelo Senhor. Pois não, pode, por favor, colocarem o vídeo. Amados, agora eu passo a palavra profética para o ano de 2020. 2020. A visão de 2020. Ele disse: as coisas que hão de acontecer vão vos assombrar. E eu queria lhe explicar como é que isso tudo nasceu. Tudo começou numa visão profética, e Deus assim faz comigo. Todo ano, a partir de julho, agosto, setembro, Ele começa a criar na minha mente, no meu coração, o que será o próximo ano. E tudo começou numa visão espiritual profética. Durante 3 noites eu sonhei sobre este assunto e com este assunto. O Senhor me mostrou a minha vida. O Senhor mostrou um grande monte. E eu estava subindo esse grande monte. E quando eu olhava para trás, eu via milhares de pessoas que começaram a escalar conjuntamente, eu e milhares de pessoas, todas essas pessoas com uma grande alegria, com um grande júbilo. Eu podia ouvir nesses sonhos que tive, como se fosse uma gritaria espiritual, um grande clamor, gritos de júbilo. E havia uma parte da montanha que era normal, a escalada, e a outra parte era uma grande escadaria. E todos os degraus tinham uma numeração de 1 a 365. Significa que haverá um progresso na escalada de vida espiritual e na escalada de posse daquilo que Deus tem. Porque Ele me mostrou pessoas que se agarravam, que se puxavam, os mais idosos eram ajudados, os mais jovens empurravam os mais idosos, às vezes pessoas escorregavam, caíam e eram levantados. E nesses sonhos e nesta visão, eu chegava até o cume deste monte. Aí eu me voltava e via milhares de pessoas subindo de mãos erguidas. E de repente, eu fincava uma bandeira com a mão esquerda, e com a mão direita eu levantava uma espada flamejante. E eu ouvi uma grande voz em 3 noites de sonho, e o Senhor me disse: vós sois uma geração de conquistadores. A
A palavra profética para o ano de 2020, este ano que se reveste de algo tão sagrado, é: vós sois uma geração de conquistadores. E ao mesmo tempo que eu ouvi essa grande voz, todos respondiam: somos uma geração de conquistadores. E eu quero ouvir esta noite isto: vós sois uma geração de conquistadores. Diga: somos uma geração de conquistadores. Eu ouvi isto aqui 3 vezes em sonho. Somos uma geração de conquistadores. O Senhor dizia: Miguel, eu levanto esta noite uma geração de conquistadores, de vencedores. E a voz do povo dizia: sim, já somos uma geração de conquistadores. Diga comigo: já somos uma geração de conquistadores. Todo aquele monte ficou coberto de pessoas, e todos eles subiam até lá em cima, e eu via isto: pessoas orando, pessoas chorando, pessoas clamando, pessoas batendo palmas, pessoas chorando, pessoas com júbilo e com alegria. E eu ouvi esta voz dizendo: esta é a minha noiva, a minha amada, o meu povo que separei para o louvor da minha glória. Estarei com eles até o fim. Eles serão sempre meu povo, eu serei sempre o seu Deus. Diga comigo: somos uma geração de conquistadores. Diga: Deus me chamou para ser um conquistador. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor disse isso. Amém? E Deus é soberano. Tudo está no seu controle. Em 1 de Crônicas 29, 11 e 12 diz assim: teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Então nós fazemos parte, igreja, de um reino inabalável. Diga isso: eu faço parte de um reino inabalável. E o rei deste reino está dentro de mim. Amém. Amém. Então, se o rei deste reino está dentro de mim, todo o reino está dentro de mim. Em Lucas 17, 21, diz: nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O Senhor Jesus disse isso, que o reino de Deus está dentro de nós. Então, glórias a Deus, igreja, que a vontade dele prevaleceu sobre a nossa. Que a vontade de Deus prevalece sobre nós. E por isso estamos aqui hoje. Porque se fosse pela nossa vontade, nós não estaríamos. Nós estamos aqui para compreender a vontade do Senhor. Ele nos trouxe a este lugar para que nós pudéssemos ter um particular com Ele. Cada culto, nós temos um particular com Deus. É culto a culto. E o Senhor tem nos revelado, tem nos ensinado a sua vontade, o seu propósito para com as nossas vidas aqui nesta terra. E mediante a isso, então surge uma pergunta que precisa ser respondida. No telão, por favor. Nós vamos seguir e subir a montanha ou nós vamos ficar onde estamos? O que nós vamos fazer? Esta pergunta precisa ser respondida. E a resposta a esta pergunta é o que vai definir o resto da nossa vida. Porque hoje na graça existe uma montanha invisível, que exige uma escalada invisível para se chegar à terra prometida.
E os nossos irmãos israelitas, lá no Antigo Pacto, eles tiveram de fato uma montanha visível para subirem. E depois que eles subissem a montanha, eles iriam alcançar a terra prometida. Mas eles não quiseram escalar. Eles não quiseram subir aquela montanha. Eles quiseram ficar onde eles estavam. Em Êxodo 19, 2 e 3 e 5 e 6 diz assim: tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali. Pois se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes. Nós somos sacerdotes reais. Hoje, no novo pacto, amado, entenda, você é um sacerdote real. Não, pastor, eu não sou não. Você é, porque ele te fez sacerdote. Estão entendendo? Então, lá no Antigo, Deus queria uma nação de sacerdotes, uma nação santa. Então ele diz, olha, vós me sereis reino de sacerdotes, nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então o povo tinha que escolher. Ele tinha que, decidir. Ficar satisfeitos com o que o Senhor já havia feito por eles, ou subir a montanha e entrar na nuvem de glória. Em Êxodo 19, versículo 4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Olha que coisa tremenda. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Ou seja, vocês viram como eu tirei vocês da escravidão do Egito. Então todo o processo de saída do Egito foi algo grandioso e maravilhoso. E o Senhor diz, se me obedecerem, aleluia, vocês verão e viverão coisas maiores que estas. Então assim, nós podemos também continuar a nossa vida. Lembrando das experiências passadas com Deus, podemos continuar satisfeitos com a revelação das doutrinas da graça que o Senhor nos deu, sabendo que somos salvos, permanecendo, porém, no mesmo lugar. Ou nós podemos avançar para novas experiências com Deus. E cada um fará a sua escolha. Nós somos um povo que estamos caminhando juntos. Mas a decisão ela é individual. Ela é individual. Eu não decido pela minha esposa, a minha esposa não decide por mim. Eu não decido pelos meus filhos, os meus filhos não decidem por mim. A decisão é individual. E cada um fará esta escolha. Se vai permanecer no mesmo lugar ou se vai decidir subir. A verdade é que todos nós já começamos a escalar esta montanha desde que Deus revelou a sua graça a nós. Ele já nos colocou para subir a montanha. Então, para chegarmos até aqui não foi fácil para nenhum de nós. Todos nós passamos por dificuldades para chegar até o dia de hoje. 8 anos de graça na cidade de Pau Sul. Com lutas, com batalhas, uma igreja ainda pequena, uma igreja forte, porém não numerosa, que luta dia após dia pela verdade do Evangelho. E nós sabemos bem, amados, que Deus nos tirou do Egito, nos tirou da escravidão de Satanás, nos tirou da mentira do diabo, nos tirou do pecado e do mundo, e nos fez o seu povo.
E alguns de nós deram muito trabalho para o Senhor. Alguns de nós, para estarmos aqui hoje, e eu acredito que eu fui um deles, dei muito trabalho para o Senhor. Porque o diabo não queria soltar a vida de muitos aqui. E que hoje estão ouvindo a verdade que liberta. Então, na jornada com o Senhor, muitas vezes nós murmuramos, nós reclamamos, nós resmungamos, nós duvidamos, nós colocamos os nossos olhos no mundo, nós comparamos a nossa vida com a dos ímpios, nós olhamos para trás várias vezes, nós mantivemos relacionamentos reprováveis, mas o Senhor sempre foi conosco. Então Deus tirou o povo do Egito, os levou até a montanha e os provou. Para quê, pastor? Para que eles pudessem chegar à terra prometida. E infelizmente não foi aquele grupo de pessoas que entrou naquela terra. Foi muito triste. E por quê, pastor? Porque algo aconteceu na montanha. Deus os levou para um lugar de bênçãos, um lugar de mudanças, e simplesmente eles disseram não. Eles fizeram as suas escolhas conforme eles desejaram. E isso entristeceu o coração de Deus. Em Êxodo 19, 10, 11 e 13 diz: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Porque no terceiro dia, o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. O terceiro dia, o Senhor, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele vive em nós. Amém? Ele já nos purificou, Ele já lavou as nossas vestes. Amém? Nós estamos prontos, igreja. Nós estamos prontos para subir esta montanha, continuar subindo. Aleluia! Aleluia! Lá atrás, os nossos irmãos israelitas, o Senhor deu uma ordem a eles. Olha, diga a eles que se purifiquem. Hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia. Amado, ao terceiro dia, o Senhor nos purificou, nos lavou, nos preparou para subirmos este monte. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Então, a vontade de Deus era o quê? Descer sobre todo o povo. Falar com todo o povo. Não somente com Moisés. A vontade de Deus era falar com todo o povo. Aí o Senhor continua: Mão nenhuma tocará no monte, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. O Senhor, Ele queria a intimidade com o seu povo. O Senhor desejava se aproximar deles e eles se sentiram o quê? Desconfortáveis com aquela situação. Eles se sentiram inadequados e por isso fizeram a escolha. Em Êxodo 20, 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta. E o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Então, o povo de Israel ficou de longe observando. E assim é hoje também, igreja, na obra do Senhor. Muitos ficam de longe, só observando. Não entram na nuvem de glória. Não querem a intimidade com o Senhor. Não querem renunciar à própria vida para viverem a vida do Senhor. Em Êxodo 20, 19 diz: Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Porque Deus disse: olha, ninguém, antes de se purificar, toque no monte. E aí, no terceiro dia, eles olham para Moisés e falam: Fala tu,
Por quê? Porque eles não tinham se purificado. E se eles tocassem no monte, eles iam morrer. Ou seja, eles não quiseram ouvir o que Deus tinha falado para eles. E Deus, amado, Ele quer falar diretamente conosco. Amém? Então Ele quer isso, assim como Ele queria com aquele povo. E aí então aquele povo diz: Moisés, nós não queremos isso. Aquele povo simplesmente disse isso: Moisés, nós não queremos essa intimidade que você tem com Deus. Fica você nesse sobrenatural. Ouve você o que Deus quer falar, e aí você vai falando para a gente. E aí a gente vai vendo se a gente acata ou não. Se a gente obedece ou não. Está entendendo? Mas a gente subir... Não, não dá não. Êxodo 20, 21. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Ai, Moisés, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés fez a escolha de se chegar à nuvem de glória. E o restante? Fez a escolha de recuar. Era para todo o povo, mas não quiseram. Então, igreja, quando nós somos aproximados de Deus, nós temos escolhas para fazer. Escolhas que irão definir o nosso futuro. A nossa carne não pode ser impedimento de vermos Deus face a face. Diga isso: a minha carne não pode ser impedimento de eu ver o meu Deus face a face. Amém. Porque nós já tivemos face a face com o Senhor. Na criação. Nós estávamos lá juntamente com os anjos. E isso era o nosso maior prazer. Estar com Deus. E agora nós temos esta carne maldita que tenta nos afastar das coisas de Deus. Colocando restrições, colocando minhoca na cabeça dos crentes para decidirem se afastar. E isso nós não podemos aceitar. Eu não posso aceitar a minha carne prevalecer contra as coisas de Deus. O mais importante é as coisas de Deus. Amém? Moisés subiu. Josué subiu com ele uma parte da montanha, porque Josué era corajoso. E por isso Deus o escolheu depois da morte de Moisés para terminar o serviço, a missão de chegar com o povo até a terra prometida. E nós sabemos que quando Moisés desce a montanha, o povo já estava totalmente perdido, com bezerros de ouro, totalmente um espírito anárquico. Então a decisão de ficarem ali e não subirem a montanha, a decisão de rejeitarem a presença do Senhor, fez com que eles andassem em círculos e morressem todos no deserto, inclusive os seus filhos. Não entraram na terra prometida. Quem entrou na terra prometida foi um outro grupo, uma outra geração. Então, coloca no telão para mim, por favor. Eles preferiram o respeito distante ao relacionamento íntimo. Foi a decisão deles. E com esta decisão, eles não chegaram a lugar algum. E ali, o diabo venceu. Porque é só o diabo, amado, que não quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Deus. O diabo é quem coloca na mente dos crentes que somente frequentar uma igreja já basta. E é só isso que Deus quer.
E Deus quer que tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Por isso o salmista escreveu: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O salmista entendeu o que era ter relacionamento íntimo com o Senhor. Porque, amado, com todo respeito, um crente não tem relacionamento íntimo com Deus aí fora. Afastado da igreja, distante das coisas da igreja, uma vez por semana na igreja. Desculpa, mas não é um relacionamento íntimo. Mais uma frase no telão, por favor. Uma pergunta, na verdade. Nós vamos ficar onde estamos ou nós vamos seguir na subida da montanha? 2020 está acabando. Esta palavra profética é para o resto das nossas vidas, ela não é só para 2020. Em Filipenses 3,12 é a palavra: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Ali aos pés da montanha, o povo de Israel, eles estavam a poucos dias de caminhada da terra prometida. Era somente eles subirem, entrarem na nuvem de glória, descerem do outro lado, andarem em linha reta e estariam na terra prometida. Era uma linha reta. E o motivo de ficarem então caminhando em círculo, o motivo do atraso, foi a relutância em prosseguir na direção de Deus. Quando se luta com Deus para não fazer o que Ele quer, ou do jeito que Ele quer, coisas que estão prontas para vir à luz não acontecem. Atrasam. E atrasam a vida. Então Deus quer que nós entendamos onde nós estamos. Em qual ponto da montanha nós estamos? Porque falta pouco tempo de marcha para as grandes coisas se manifestarem na nossa vida. Deus quer que eu e vocês, estendamos as mãos e digamos: Senhor, nós estamos aqui para receber o que o Senhor quer nos dar, o que o Senhor quer confiar a nossa vida, nós queremos receber. Porque Ele não quer que nos afastemos e entreguemos o que Ele já nos deu. O Senhor não nos abandonará no meio do caminho. Nada nos faltará, até que tudo se cumpra. Até que todos cheguem ao topo da montanha, o Senhor será a nossa provisão. Em 2 de Crônicas 15, versículo 7, diz assim: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Nós precisamos fazer a escolha, e como crentes sábios, a escolha de continuar subindo. Independentemente do que isso nos custe, independente do que aconteça, a nossa escolha deve ser de subir. Ou então nós ficaremos exatamente onde estamos e continuaremos a fazer as coisas boas que pessoas boas fazem. Mas nós terminaremos os nossos dias certamente olhando para trás, com dor na alma, nos lembrando do tempo de decisão. Da montanha a ser escalada e dizendo: ah, se eu pudesse voltar atrás. Nós podemos ser religiosos com respeito. É uma escolha. Nós podemos ser. À distância, frequentando a igreja, dizimando, ofertando, louvando, sendo mais um no meio da multidão. Ou nós podemos ser como Moisés. Avançar com o coração grato, dizendo: Senhor,
muito obrigado por tudo que o Senhor me fez até aqui. Por todas as conquistas, pelas bênçãos em minha vida, mas eu quero viver o restante que o Senhor tem para a minha vida. Em Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós somos uma geração de conquistadores. Nós devemos entender que as conquistas materiais virão depois da maior conquista, que é colocar o reino, a intimidade com Deus, em primeiro lugar. Eu não posso priorizar as conquistas materiais e deixar a maior conquista da minha vida de lado, em segundo plano. A maior conquista da minha vida é a intimidade com Deus. É o servir no reino. Essa é a maior conquista. Há muitos crentes egoístas no meio da obra de Deus, que querem as conquistas materiais e não se importam com a maior conquista, que é a intimidade com Deus. E o mais importante na nossa vida aqui nesta terra é viver a vontade de Deus. Fazer conforme a vontade do Senhor, porque o resto é resto. O resto é resto. O resto é resto. E esse resto, ele é acrescentado quando nós colocamos o reino em primeiro lugar. Porque aos seus amados, já disse e repito, ele dá enquanto dormem. Meus amados, o Senhor nos trouxe aqui. O Senhor diz que nós somos uma geração de conquistadores. O Senhor manda nós nos esquecer das coisas que para trás ficaram e avançarmos para as coisas que estão diante de nós. Muitas coisas estão diante de nós. Muitas coisas estão diante de mim e de você. E nós não podemos ficar andando em círculos. Nós não podemos ficar andando em círculos. É linha reta para o alvo. Paulo disse, prossigo para o alvo. Eu sei que eu estou prosseguindo para o alvo. Eu não estou andando em círculo. Eu não parei no meio do caminho. Eu não estou pensando se eu vou para cá ou se eu vou para cá. Eu estou no caminho, na linha reta que vai me fazer chegar à terra prometida. E eu continuo dizendo, prossigo para o alvo. 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 Estamos fazendo uma grande obra. Não vamos descer! Não vamos descer, não vamos morrer no pé do monte e não ficaremos andando em círculo. Eu não aceito isso para esta igreja. Eu vou para a reta final. Eu vou ler novamente o que Paulo escreveu lá em Efésios 5, 15 e 17, o texto que nós abrimos a mensagem. Com tudo que você ouviu, com tudo que você viu, portanto, vede prudentemente como andais. Não como nécios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Somente saber que nós vamos morar a eternidade do céu já nos basta? Vou perguntar de novo. Somente saber que nós vamos morar a eternidade no céu já nos basta? Que bom que a resposta foi não.
Porque nós devemos querer agora, para este tempo, entrar na nuvem de glória. Viver esta intimidade com Deus, igreja. E essa escolha é de cada um de nós. Eu sei, amado, que muitos não querem. Porque assim como lá no meio do povo, a maioria retrocedeu. Hoje, no século 21, as igrejas estão cheias de crente, desculpa a palavra, frouxo. Crentes frouxos, que querem só a bênção de Deus. Querem só a manifestação das promessas de Deus, mas não querem o envolvimento com Ele. Não querem envolvimento com o reino. Não querem saber das coisas de Deus. São crentes que têm uma cadeira com o nome delas na igreja. Elas vão, se sentam ali, se levantam e vão embora. Não é isso que Deus quer. Isso Deus está falando para a sua igreja, mano. Não é para Cristo Vive Pau Sul. Isso o Senhor está falando para aqueles que o chamam de Senhor. Ele quer comprometimento. Ele quer intimidade. Ele quer compromisso. Ele quer santidade. Ele quer que vivamos totalmente para Ele. Então você pode ficar onde você está. Como está? Ou você pode decidir continuar subindo. E o que é que você vai fazer? Subir ou não subir a montanha? Deus está mandando eu lhe perguntar nesta noite. O que é que você vai fazer mediante a tudo que você ouviu da parte de Deus? Se você vai ficar onde está ou se você vai subir a montanha. Muitas coisas ainda não saíram à luz na tua vida porque você ainda quer ficar onde está. Está cômodo. Está cômodo assim. Está bom assim. Então é assim que vai ficar. Não espere nada de Deus. Não estou aqui para te iludir. O Senhor, pelas suas misericórdias, vai ser com a tua vida, vai ser com você, porque Ele é com você. Ele habita em você. Mas não espere as coisas grandes do Senhor. Só pode esperar coisas grandes do Senhor aquele que é ousado no Senhor e entra na nuvem de glória e diz para o Senhor: Senhor, coloca nas minhas mãos o que o Senhor tem para mim. Coloca, Senhor, nas minhas mãos. Confia a mim o que o Senhor tem para a minha vida, porque eis-me aqui para te servir. Eis-me aqui para fazer o que o Senhor quer que seja feito nesta terra. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. Esses vão crescer. Esses vão ter infinitamente mais aquilo que pedem ou pensam ou esperam. Então hoje, amado, é o dia da decisão. 25 dias até o término de dezembro. Somos uma geração de conquistadores. Eu creio que nós veremos muitos milagres até o dia 31 de dezembro, onde estaremos aqui no Réveillon com Cristo, recebendo a palavra profética para 2021. E nós não podemos nos conformar. Diga: eu não posso me conformar. Diga para quem está do seu lado: você não pode se conformar. Amém! Glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus por isso. Que assim seja. Porque assim disse o Senhor, o nosso Deus. O Deus vivo que fala. A Ele toda a glória. A Ele toda a glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. She canterei calabachorere bandere. E canterei calabachuriandere balabas. Remandere canterei calachure balabassou. E carasture balabalabassore balabas. Ainda este ano. She.
Deus de glória! Deus de glória! Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és tudo em nossa vida, Tu és tudo em nossa vida, Jesus. E nós Te amamos, Pai. Nós amamos estar aqui. Nós amamos Te servir. Nós amamos, Senhor, a Tua palavra. Nós amamos, Senhor. Amamos o Teu Espírito que habita em nós. Nós amamos o Espírito Santo. Espírito Santo, nós Te amamos. Nós Te amamos, Espírito Santo. Tu és quem faz tudo em nós. Tu és quem faz tudo em nós, Senhor. O que Te daremos, Senhor, por tantos benefícios? O que Te daremos, Senhor, por tantos benefícios? Oh Deus, eu Te louvo e Te agradeço, Jesus, por poder estar, Senhor, na nuvem de glória, por poder estar, Senhor, face a face contigo, por poder, Senhor, viver esta intimidade contigo dia após dia, com lutas, com dificuldades, mas o Senhor não nos desampara. O Senhor jamais nos desampara. Tu és a nossa provisão, Pai. Tu és a nossa provisão. E a Ti, Senhor, nós damos toda a honra e toda a glória. Senhor, eu creio, Pai, que os Teus filhos que estavam parados no meio do caminho, no meio da montanha, nesta noite, Jesus, eu oro para que eles retomem a escalada. Eu oro, Senhor, para que eles retomem as suas posições e continuem a escalada, para que eles possam entrar na terra prometida contigo, Senhor. Para que eles possam, Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor preparou para cada um deles. Eu oro, Jesus, pela Tua igreja. Eu oro pelo Teu povo. Oro pelas Tuas ovelhas, Senhor. Ovelhas preciosas que o Senhor resgatou, que o Senhor comprou por alto preço. Ovelhas preciosas, Jesus, que estão aqui nesta noite e que vieram para ouvir a Tua voz e Te obedecer, porque são ovelhas que lhe chamam de Senhor. São ovelhas que lhe chamam de Senhor e querem lhe obedecer. Assim eu peço, Jesus, que o Senhor as ajude. As ajude, Senhor, manifestando nelas, ó Pai, a capacidade, a suficiência, a força, o poder, a abundância, tudo, ó Deus, que é necessário para que elas se coloquem de pé e continuem a subir. E cheguem, Senhor, na nuvem de glória. Que cheguem, Senhor, nesta intimidade e que desfrutem de todo o bem que o Senhor tem. A Tua palavra não falha, ó Deus. A Tua palavra promete-nos uma vida abundante. Nos promete saúde, saúde perfeita, saúde física, saúde do corpo perfeita, a saúde da mente perfeita, as emoções equilibradas, o governo das nossas emoções. A Tua palavra, Senhor, é remédio. A Tua palavra é cura. A Tua palavra, Senhor, é prosperidade. É prosperidade, é enriquecimento. A Tua palavra diz que o Senhor se fez pobre para nos enriquecer em tudo e termos em tudo a ampla suficiência. Nós cremos, ó Deus, que somos os Teus santos preciosos, o reino de sacerdotes. Nós cremos, Jesus,
Cremos, Senhor, na tua cruz, no teu sacrifício a nosso favor. Nós cremos que o que o Senhor fez foi em nosso favor, foi para nos comprar, foi para nos libertar, foi para nos dar vida abundante. O Senhor levou cativo o cativeiro. O Senhor levou cativo o cativeiro. Por isso, Pai, nós não aceitamos na nossa vida aquilo que ainda está contrário à tua vontade. Nós não aceitamos, nós não nos conformamos com aquilo que ainda está contrário. Nós não aceitamos mais andar em círculos. Tu disseste em determinado ponto aos nossos irmãos israelitas: até quando? Até quando vocês vão querer ficar desse jeito? Até quando vocês vão aí ficar andando em volta da montanha? Senhor, nós não aceitamos isso. Nós não aceitamos ficar andando em círculos. Nós estamos aqui para crescer. Nós fomos chamados por Ti para uma vida ampla, para uma vida abundante, para estendermos as nossas tendas para a direita, para a esquerda, porque sim, iremos transbordar. Iremos transbordar. E nós, Senhor, queremos esta vida. Assim como o Teu Espírito disse na mensagem, que nós devemos ser gratos a Ti por tudo que o Senhor já nos fez, mas que nós devemos, diante de Ti, com humildade, dizer: Senhor, cadê o resto? Senhor, cadê o restante? Cadê o restante das nossas bênçãos? O restante das nossas promessas? E é com esta humildade, Senhor, com este temor, com o temor do Senhor, que no dia de ontem o Senhor falou pelo Teu altar, com o temor do Senhor, nós nos achegamos a Ti, para lhe pedir: Senhor, manifesta em nós todo o Teu querer. Manifesta em nós, Senhor, todo o Teu propósito. E que nesta igreja haja valentes, haja homens e mulheres ousados e corajosos. Um povo que de fato Te agrade. Um povo que não seja religioso, que Te respeita, mas à distância. Que seja um povo que se envolve contigo. Que seja um povo que tem prazer com as coisas de Deus. Que seja um povo que de fato tem intimidade com o Senhor. Um povo que sabe que é guardado por Ti. Um povo que sabe que é selado pelo Espírito Santo, e que deste caminho não há mais volta. Um povo que sabe que é daqui para a glória. Um povo que sabe que não há mais o retroceder, mas sim o avançar, o prosseguir para o alvo, o prosseguir para o alvo, o prosseguir para as conquistas, para louvor e glória de Teu nome, Senhor. Eu oro por esses 25 dias do mês de dezembro, Senhor, que ainda restam para findarmos 2020. Eu oro, Senhor, pedindo, Pai, a Ti, para que venha a luz nas nossas vidas a materialização das grandes coisas que o Senhor já preparou para nós. E que haja muitos motivos de riso, que haja muitos testemunhos neste altar, declarando que o Senhor é bom, que o Senhor é bom,
porque nós esperamos em Ti, Senhor. Nós esperamos em Ti, a nossa confiança está em Ti. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela palavra que veio de encontro aos nossos corações. E eu creio, Pai, que esta palavra dará o seu fruto na terra fértil, porque como um bom semeador eu semeei, e a boa semente encontrou a terra fértil, e dará o seu fruto em nome de Jesus. Amém, amém. E toda a terra fértil diga amém, aleluia. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja.